Joia. Bom, vamos, tá, viu, Carolina? Tá, já tá gravando, tá? Tá bom. Vamos, Vai Quando lá, puder Nath. começar, já começar, só me Carol? avisar. Pode começar, então? Pode sim. Então tá bom. É, Pode falar, desculpa. não, agora eu tenho que transformar você em host, né? Para poder passar as imagens ou não? Você Deixa eu ver consegue se eu passar consigo. aí? Consigo passar. Consegue, né? Então pronto. Uhum, certo. Bom, então eu vou apresentar esse artigo que, na verdade, ele tenta mostrar como que a gente pode errar o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal quando a gente angula de maneira diferente, né, a aquisição da imagem, certo? Então, a HPN pode chegar, a prevalência da HPN na população maior que 65 anos pode chegar até 0,5%, e os sintomas, como a gente já sabe, incluem instabilidade da marcha, déficit de memória e incontinência urinária, nem sempre os três estão presentes ao mesmo tempo. E o que o artigo fala é que o diagnóstico incorreto é uma perda da oportunidade do tratamento, porque é uma causa de demência potencialmente tratável. Né? E existem muitas medidas lineares, ângulos, volumétricas, índices relativos, estudo de fluxo, e até parâmetros semi-quantitativos e qualitativos, né, que foram propostos como marcadores radiológicos para o diagnóstico da HPN. E o problema é que as instituições apresentam diferentes definições de angulação padrão, o que pode levar a diferentes desfechos no diagnóstico da HPN. Não só no diagnóstico, mas também como no acompanhamento desses casos, né? Então, esse artigo propõe uma avaliação sistemática da variabilidade dos marcadores da HPN relacionados ao plano de aquisição das imagens, seja ele bicalosal, bicomissural, o hipófise fastigium e o plano perpendicular a uma linha vertical do tronco encefálico, né? Eles viram que não havia sido nada publicado até o momento. E esse artigo se propõe a demonstrar a variabilidade individual desses marcadores, considerando os diferentes planos de angulação. Então, como que eles fizeram esse artigo? Eles elegeram 80 pacientes, sendo 35 casos confirmados de HPN, 25 homens e 10 mulheres, com uma média de idade de 74 anos, e 45 controles, pareados por idade com os casos, sendo 32 homens e 13 mulheres, e uma média bem próxima de 72,6 anos. E as imagens foram adquiridas em aparelhos de 3 Tesla, com uma sequência T1 3D, Aí, você tá não? e foram feitas reformatações paralelas e perpendiculares. Os preços são até, viu? Pronto, foram feitas reformatações paralelas e perpendiculares aos planos bicalosal, bicomissural, hipófise fastigium e da linha vertical ao tronco encefálico. Foram analisados por 2 observadores, um residente sênior de radiologia, que tinha 5 anos de residência, estava no 5º ano da residência, e um neuroradiologista com 21 anos de experiência. Nenhum sabia qual que eram os dados do paciente, né? Então, aqui os planos que foram adquiridos, a linha amarela a gente vê que é o plano bicalosal, pegando aqui a margem inferior do corpo caloso, o azul é o bicomissural, passa através da comissura anterior e posterior. Aqui o verde, primeiro, é o hipófise fastigium, passa na margem inferior aqui da hipófise e no fastigium, e o vermelho é um plano perpendicular a margem posterior do tronco encefálico. E só pelas essas imagens a gente já consegue ver que só pelo posicionamento da cabeça do paciente durante esse exame, esses planos se alteram. Então, o que eles fizeram? Eles também fizeram 10 medidas e calcularam 4 índices nas 4 diferentes angulações, né? A medida aqui a largura aqui do corno frontal, a medida interna aqui biparietal, a altura aqui do corno frontal, aqui é uma linha perpendicular aqui a porção média do forame de Luschka, aqui a medida como chama? Desculpa, me fugiu aqui Comissura anterior? Não, o diâmetro máximo aqui supratentorial, aqui na letra C,
Aqui eles mediram também a altura da cela média do corno temporal e a medida do parênquima supraventricular. Além disso, avaliaram o DASH e fizeram o ângulo calosal um padrão que na angulação habitual e o ângulo calosal simplificado, certo? Ainda eles calcularam o índice de Evans modificado aqui, o que eles chamam de Z, índice de Evans, que é, na verdade, ele usa um... Meu Deus, me fugiu de novo. Me desculpa. Eu já falo, ele muda o jeito que ele calcula, na verdade, né? Ele pega aqui a medida ele calcula no plano coronal, ele mede aqui a altura do corno frontal, do ventrículo lateral, com o volume do supratentorial, né? Essa é a medida do índice de Evans no plano Z, né? No eixo vertical. Além disso, ele calculou também o outro índice, que é o B, a relação cérebro-ventrículo, né? Medindo aqui o cérebro supraventricular e a cela média, e a relação do cela média corno temporal aqui. E nos diferentes planos. E os resultados foram os seguintes. Eles tiveram uma excelente correlação interobservador, quando avaliava o DASH e os outros 11 biomarcadores. Quando comparados os valores dos biomarcadores individualmente, obtidos nas diferentes angulações, o DASH, o ângulo calosal simplificado, a medida do corno frontal, o índice de Evans e a altura da cela média não mostraram diferenças significativas. Os outros 7 biomarcadores tiveram diferença significativa. E as medidas obtidas nas imagens anguladas paralelamente ou perpendicularmente ao assoalho do quarto ventrículo, né, que é aquela linha que passa ali no tronco encefálico, eles mostraram os resultados que mais desviaram das outras angulações, né, dos outros planos. A diferença dos biomarcadores entre os pacientes do grupo de HPN e o grupo controle foram estatisticamente significativa para os 12 biomarcadores, o que leva a gente a acreditar que biomarcadores são excelentes para fazer são bons para fazer a diferenciação entre um paciente com HPN e um paciente saudável. Muitos biomarcadores foram propostos para o diagnóstico da HPN, mas não existe um consenso de qual seja o mais sensível, específico e acurado para o diagnóstico. Além disso, menos atenção é dada para a padronização das medidas dos biomarcadores. E qual é a confiabilidade dessas medidas, né, considerando o plano de angulação? Esse estudo mostra que o índice de Evans e o ângulo calosal, que são geralmente os biomarcadores mais frequentemente utilizados no diagnóstico da HPN, eles estão sujeitos a diferenças quando medidos nos diferentes planos, né? Já esses outros, o DASH, o ângulo calosal simplificado, eles não mostram tantas diferenças significativas relacionadas à variabilidade da angulação. Então, aqui para exemplificar, seguindo o ângulo calosal em amarelo, o ângulo comissural, aqui o hipófise fastigium e o vermelho, que é perpendicular ao dorso do tronco encefálico. Então, a gente consegue ver aqui que, como ele falou anteriormente, aqui, seguindo o plano perpendicular ao dorso do tronco encefálico, é o que mostra a maior variabilidade, né, no ângulo calosal. E o que ele fala também no artigo é que, quando a gente considera esses diferentes planos, quando a gente mede aqui a medida do corno frontal, né, não tem muita variabilidade. Ele se mantém estável em todos os planos. O que muda, que vai influenciar no índice de Evans, é a medida aqui biparietal, que vai ser alterada aqui no plano, mais alterada, no plano perpendicular à margem posterior do tronco encefálico. Então, o que eles na discussão eles falam que o DASH é o biomarcador menos sensível à angulação, pois se trata de uma análise semi-quantitativa baseada na análise visual. O índice de Evans no plano vertical, né, não mostra
variação significativa nos diferentes planos, ao contrário do índice de Evans, e também ele mostrou melhor discriminação entre HPN e os controles. O ângulo calosal mostrou também muito maior variabilidade nos diferentes planos do que o ângulo calosal simplificado, né? Então, concluindo, 7 dos 12 biomarcadores usados, incluindo os mais utilizados, como o índice de Evans e o ângulo calosal, mostram variações estatisticamente significativas quando medidos em angulações diferentes das propostas originalmente. E medir nas angulações padronizadas é estritamente necessário para evitar os erros diagnósticos, e ele fala que as aquisições 3D volumétricas devem ser consideradas como padrão quando a gente vai investigar esses pacientes com HPN ou outras demências, seja ela na tomografia ou na ressonância. E a gente deve dar mais atenção para esses outros biomarcadores que apresentam menos variabilidade nos diferentes planos, que também tem um bom poder discriminatório entre os pacientes controles e os pacientes que apresentavam HPN. E a padronização desses planos de aquisição poderá trazer benefícios substanciais que se estendem além da comunidade radiológica. Pronto. Muito bom, Carolina. Obrigado aí, viu? Uma apresentação excelente, né? Alguém quer fazer um comentário? O Léo, a Fabiana, fique à vontade, Ron. Oi, Naka. Parabéns pela apresentação. Olá, boa noite. Léo. Não, é bom a gente reforçar isso, porque, por exemplo, muitas vezes na prática a gente acaba não reformatando no plano mais certinho, igual se mostrou no artigo. Sim. A gente já pega as reformatações que o técnico manda, e nem sempre é essa. A que eu mais gosto de usar é essa bicomissural, que é meio que coincidente a do corpo caloso ali do tronco, né, no plano axial, tô dizendo. E aí, quando você usa essa, você quando põe no MPR lá, você faz o coronal perpendicular a essa, que vai ser uma das mais fidedignas para a gente ver o ângulo calosal, igual você mostrou, que é aquela, acho que era o vermelhinho ali, o último que você mostrou. Mentira, os 3 primeiros, né? Aí, um cuidado que eu acho que a gente tem que tomar... o vermelho é o mais errado, né? É o último ali que o ângulo vai abrindo, né? Um cuidado que a gente tem que tomar é, por exemplo, às vezes os pacientes também têm demência e faz a ressonância, aqueles coronais dos hipocampos, que é justamente a angulação que a gente não deve seguir, porque é perpendicular ao hipocampo, então é mais ou menos assim, sendo que o coronal verdadeiro para o ângulo calosal é meio que o contrário. E às vezes na prática, na praticidade do dia a dia, a gente meio que passa esse coronal assim, já tenta olhar lá atrás o ângulo calosal e pode achar que ele está mais aberto, né, do que o agudo, que é o mais alterado. Então, é bom a gente reforçar isso de vez em quando, porque a gente acaba caindo na rotina, no automático. Pode, às vezes, deixar passar algum desses critérios, né, Ana? Sim, interessante que até o ângulo calosal ele foi adaptado, né? Pelo que o artigo fala, ele foi inicialmente feito em pneumografia, ventriculografia, com um exame desse tipo, para que eles mediam o ângulo calosal. E aí a gente foi uma adaptação feita para tomografia multislice e para ressonância, né? Então, para medir o ângulo calosal, você tem que seguir o plano bicomissural, né, na verdade. Perfeito. Mais algum comentário? Se não tiver, a gente pode passar aí para o caso, né, Carolina? Depois a Fabiana. Tudo bom, Fabiana? Boa noite. Tudo bem, doutor Pablo. Deixa eu ligar aqui. Você... Tudo jóia. Eu separei aqui uns Separou, né? áudios. Ótimo. Tá Sim. tudo bem com você? Jóia? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença. Imagina. Você quer que eu mostre agora? Não, a Carolina vai mostrar um caso. Carolina, você consegue compartilhar a tela ou tem que...
Carolina? Oi, desculpa, acho que você precisa me habilitar novamente Tá. para eu compartilhar a Tá. tela. Ok. Pronto. Pronto, agora sim. Então, esse é um caso, eu não consigo abrir as imagens direto do visualizador de imagem, porque é outro computador que não tem câmera, não tem nada. Então, eu separei algumas imagens e montei uma apresentação de PowerPoint, certo? Então, esse é um caso que acho que eu peguei faz umas 2 semanas, uma paciente de 10 meses, que no pedido, acho que era até um pedido de um cirurgião plástico, e estava escrito malformação craniofacial, certo? Então, aqui o que a gente já via aqui no sagital T1, uma lesão na face do lado esquerdo, do lado direito, envolvendo partes moles, bem heterogênea, com áreas de baixo sinal, e uma lesão muito hidratada aqui no T2, né, alto sinal no T2. E essa lesão se estendia tanto para a órbita, quanto para a região maxilozigomática, e aqui para o seio maxilar do lado direito, né, espaço mastigador e região maxilar. Além disso, na órbita esquerda, eu tinha ficado em dúvida se havia também, de fato, uma outra lesão semelhante a essa, né? Além disso, a gente já consegue ver que já tinha uma importante dilatação do sistema ventricular supratentorial, né? E aqui no plano coronal, o mesmo aspecto, uma lesão de partes moles na face, frontal, maxilozigomática, orbitária, né? E maxilar. No sagital, a gente via já que, aqui embaixo, na segunda imagem, acho que vocês não estão conseguindo ver a minha seta, né? Uma ectasia aqui muito grande aqui do seio sagital superior, né? E eu acho que até parecia haver aqui uma persistência do seio falcino, né? E estruturas vasculares bem anômalas, se a gente perceber aqui na terceira imagem, uma até passava através aqui do aqueduto mesencefálico, indo em direção aqui ao cerebelo. Parece até fovoide do líquor, mas é veia, cara? É vaso? É veia, Léo. Nossa. Olha só, aí aqui no pós-contraste, a gente vê mesmo, além disso, a ver que a lesão na face aqui apresentava uma impregnação, mas não era uma impregnação muito intensa. A lesão do seio maxilar também se impregnava de maneira um pouco mais intensa. A ectasia dos seios transversos, né, do seio sagital superior, e parecia, sim, uma persistência aqui do seio falcino, né? Além disso, tinha uma anomalia do desenvolvimento venoso que, aqui na imagem inferior do lado esquerdo, parecia que tinha uma DVA aqui na região do núcleo capsular, tálamo, né? Acho que está deslocado aqui anteriormente, e do outro lado também. Além disso, uma lesão, uma anomalia de desenvolvimento venoso aqui também no cerebelo. Fora isso, aqui um MIP espessado, essa última imagem a gente vê, né, o seio sagital superior ectasiado, acho que uma persistência aqui do seio falcino, e aquela estrutura, Léo, descendo aqui, ó, pelo aqueduto mesencefálico, e que era o tronco, né, aqui da DVA, que ia para o hemisfério cerebelar direito, né. Além disso, acho que essa veia, né, descendo aqui, levava um fator obstrutivo do aqueduto, e por isso que ele tinha essa dilatação supratentorial. Além disso, né, desses achados, uma outra coisa que me chamou bastante atenção, na primeira imagem aqui, superior, tem uma lesão mais posterior aqui, com hipersinal aqui no T1, e se a gente vê aqui no T2, a gente fiquei na dúvida, mas me parecia que era extraaxial, né, que tinha um componente aqui nessa terceira imagem, um componente mais de baixo sinal, heterogêneo, né, e que não apresentava aquele blooming, assim, como se fosse um cavernoma, e parecia que, e difícil falar da impregnação, né, porque a gente não tinha a subtração e a lesão já era branca, né, então essa lesão aqui, eu fiquei um pouco meio sem saber do que se tratava,
se era um cavernoma ou era alguma outra lesão vascular, assim, que não cavernoma, né? Mas uma lesão, sim, a princípio me parecia uma lesão hemorrágica, né? E aqui, Léo, para mostrar aqui, ó, eles fizeram a primeira sequência Fiesta, a gente não conseguia ver o aqueduto, parecia que tinha alguma coisa no aqueduto, e aqui no meio é um T2 volumétrico, a gente vê o flow void aqui da estrutura vascular, e o MIP espessado mostrando que ocupava aqui o aqueduto mesencefálico. Então, esse ficou como um caso de uma CVMS, né, que é uma síndrome metamérica crâniofacial, associada a um hemangioma na face, né, e é uma disfunção precoce na crista neural e em grupos de células mesodérmicas em um determinado metâmero. E durante a diferenciação e migração pode levar às malformações vasculares. Isso pode ser focal ou pode ser disseminada a múltiplos segmentos e tecidos. E a apresentação clássica, né, de lesões cutâneas, de partes moles ou intracranianas, do espectro de lesões vasculares venosas de fluxo lento, incluindo os cavernomas e as DVAs. E é um espectro, né, de um lado está o Stude-Weber, que tem as alterações cerebrais mais pronunciadas, né, e do outro lado a síndrome metamérica crâniofacial. E a síndrome metamérica crâniofacial é classificada em 3 tipos diferentes, de acordo com os metâmeros craniofaciais que estão envolvidos, sendo que o CVMS1, ou o grupo porencefálico mendial, olfatório, geralmente as lesões estão na testa, nariz, hipotálamo, corpo caloso e hipófise. O grupo 2, CVMS tipo 2, ou grupo porencefálico lateral ou óptico, ele vai envolver os lobos temporal, parietal e occipital, o nervo óptico, retina, os olhos, tálamos, bochecha e maxila. E o tipo 3 é o grupo roboencefálico, mesencefálico lateral ou óptico, que envolve o cerebelo, o tronco encefálico, porção inferior da face, osso petroso, mandíbula e maxila, né? Pode haver, pode ter assim, um CVMS 2 mais 3, como que é que na verdade esse caso tem envolvimento da testa, né? Tem envolvimento dos tálamos e também envolvimento das estruturas orbitárias, né? E além disso, tem envolvimento aqui do cerebelo. Então, da mandíbula e da maxila também tem. Então, fiquei pensando que se pudesse ser um CVMS 2 mais 3, e fiquei com dúvida se podia ter algum envolvimento do grupo 1 também. Então, era isso também. Muito bom. Casão de gênio aí, né, Léo? Isso é bem Esse tá bonito. bonito, hein? Vamos levar? Bora. Tá bonito mesmo, muito bem documentado, Carol. E tô vendo um artigo aqui, tem o síndrome 2 plus 3 mesmo aqui. Tem 2 nos plus 3, artigos. sim. Legal, Mas hein? eu fiquei, acho que fica com 2 com 3, com certeza. Aí não sei se... Porque eu não achei um que fosse 1 mais 2 mais 3, entendeu? Mas ele Nossa, tem um muito igual ao seu aqui, viu? Muito. Com Consigo alteração compartilhar com dural. vocês? Só para vocês verem aqui? Acho que eu já parei de compartilhar aqui. Deixa eu ver. O senhor consegue me colocar como coisa? Agora é a Carolina que tem que colocar. Como que eu faço isso? Você clica em cima do nome dele, Carol, e Certo. transforma ele em host. Pessoal, eu estava procurando, ano passado a gente pegou em agosto um outro metamérico. Tem aí, do área. Vocês lembram? Eu não lembro desse. Eu vou mandar até no grupo as imagens aí para vocês. Boa. Muito bom esse caso. Léo, vê se você consegue. Aí eu deixei você como... Deixa eu ver. Eu não consigo porque eu tô no celular. Achei que se eu mudasse a câmerazinha... Deixa eu ver aqui. Não, não, acho que dá, né? Peraí. Você dá para ver. Vocês estão vendo no computador? Sim. Ó, aqui tá o título do artigo. Vocês estão vendo? Uhum.
Tô perguntando porque eu vendo. não tô vendo a tela. Olha esse aqui, ó, bem parecido, Carol. É, Tem Tamo até o vendo. seio falcorial aí sim. e as DVAs aqui no cerebelo, muito, até aqui no aqueduto, igualzinho, Uhum. Esse né? não tem tanta dilatação, né? Supratentorial. Olha esse artigo Né, aí, não. pequeno. Deixa eu pôr Uhum. aqui pra você. Aqui, Tarpalo. Show. Bata a foto aí e bota no grupo Vou depois. pôr no grupo lá. Tá, e tem um cavernominha, parece aquela lesãozinha que você mostrou, talvez, né? O Léo, o que me deixou intrigada, mas eu acho que pode ter essa apresentação, mas parece uma lesão mais dural, assim, sabe? Porque parece que tem até uma rimazinha helicórica, assim. Depois eu vou passar o nome no grupo, aí vocês, quem quiser dar uma olhada também. Às vezes é um hemangiominha dural, né, nesse contexto, né? Não sei. Sim, foi o que eu acabei pensando. Joia. Razão, legal, cara. Carol, dá para juntar, eu já mandei no grupo, dá para juntar e fazer o trabalho com os residentes aí para publicar, hein? Porque é raro isso, hein? É muito raro. Muito raro. Eu nunca peguei, não. Eu fui o primeiro que eu peguei também. Será que é o mesmo caso, Carlos? Porque tô achando que é o mesmo. Você lembra como chama essa paciente? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas a suspeita era malformação de veia de galeno. Será que era o mesmo? Entendi. Não, Peraí, mas o deixa eu seu ver. parece ter uma impregnação do subependimário assim um pouco diferente. Não sei, que não tinha no meu. Não, é diferente. Uhum. Depois você me passa o nome e a gente vê. Combinado. Beleza, pessoal. Ah, 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 Tá cortando aqui para mim, tá cortando para vocês? Tá cortando. Não tá dando para muito escutar. bom. Parabéns. Ixi. Aqui para mim, Eu não tô escutando nada. só tô escutando você, Fabiana. É, Das duas apresentações, internet do Dr. Pablo. muito bacana, difícil. É raro, né? Uma vez a gente junta. Acho que ele saiu agora e vai entrar de novo. Coloquei o artigo lá no grupo, tá, pessoal? Show. Será que o Dr. Pablo vai entrar de novo? Ô, Carol, acho que consegue talvez falar com o residente e ver se tem a foto da criança pra gente montar, Posso pedir sim. né? Deixa eu ver se eu tenho mandar o artigo também que eu peguei, que era bem. Muito bom aí, Carolina. Obrigada, Dr. Pablo. Excelente, as duas apresentações. A Fabiana, Dr. Pablo, não tá dando para te escutar.
Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Voltou. Voltou, né? Well, tu pode fazer a Fabiana como host para mostrar os modelos de laudo normal que ela... Não, gente, na verdade é assim, só para vocês entenderem, eu estava falando com o Dr. Pablo essa semana, porque eu auditando os laudos, estava ficando um pouco incomodada, porque assim, todo mundo usa os seus laudários, né? E muitas vezes os exames são normais, toma e ressonância, e cada um tem um laudário normal. E eu acho que isso é muito estranho, assim, para uma equipe, né? Os laudos alterados até tudo bem, às vezes cada pessoa, embora o ideal é que a equipe seja sempre homogênea e todo mundo escreva a mesma língua, a gente sabe que é um pouco difícil, né? Porque o app, enfim, tem muita gente laudando. Mas eu acho que as máscaras normais, o ideal é que elas fossem pelo menos iguais, entende? Por exemplo, uma tomo de crânio. Às vezes você pega uma pessoa, né, um radiologista, ele lauda de um jeito, aí o outro lauda de outro, um coloca conclusão, outro não coloca, aí tem outros que não colocam conclusão. Você tem que ler o laudo inteiro para entender que é um laudo normal. E às vezes, por exemplo, um médico ele não tem tanta facilidade com o nosso linguajar, né? Então, eu propus para o Dr. Pablo, se fosse possível, a gente já colocar no sistema e já abrir o sistema com o laudo normal, né, daquela máscara. Nem que sejam os exames básicos, assim, a tomo de crânio, a ressonância de crânio, enfim. Aí ele perguntou se eu tinha um laudário. Na verdade, eu não tenho o meu, mas eu peguei no sistema, no hospital que eu trabalho, e eu separei aqui, mas assim, eu não quero que sejam os meus laudários, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa que todo mundo conversasse, chegasse numa conclusão, quais os laudos que estavam bons, e acho que sempre, claro, com a impressão, né, ou conclusão. Porque aí, pelo menos, Isso. ao longo do tempo, os médicos, eles vão abrindo o laudo, e se for um laudo normal, ele já se acostuma, né, a ler aquele laudo, e a ver que está normal. Porque eu acho que isso deve ser até chato para os próprios médicos solicitantes, né? Essa heterogeneidade tão grande dos laudos, inclusive dos laudos normais. Eu queria saber o que vocês acham. E o ideal, assim, que já abrisse o exame com o laudo, né? Porque também já dá um trabalho a gente copiar o nosso laudário, colar lá, né? Então, se já abrisse com esse laudo normal, acho que já facilitaria a vida aí. Excelente ideia. Aí tem uma formatação, Fabiana, que é assim, os exames eletivos, aí tem que já, dentro daquela caixinha que a gente audita, tem que vir com o título, né, em letra maiúscula, a indicação, né, técnica, né, os achados e a impressão diagnóstica. Então, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Vou mostrar aí para o pessoal o que eles acham. Na verdade, cadê? Aqui são os meus, mas assim, não é para serem os meus, entende? Aqui é só mais ou menos como eu uso, eu separei aqui. Então, tomografia de crânio, a técnica, aí o relatório, sulcos e fissuras com amplitudes preservadas, sistema ventricular com dimensões normais, parênquima encefálica com atenuação normal, calota craniana e cavidades paranasais e mastoides normoeratas, e a impressão, o exame dentro dos parâmetros da normalidade. Aí eu fiz aqui uma máscarazinha de idoso também, mas aí os alterados eu já acho que a gente pode deixar para um próximo passo, né? Porque aí eu sei que acaba algumas pessoas ficando incomodadas, né? Não querendo falar do jeito que, enfim, as outras falam. É difícil mesmo homogeneizar os laudos no serviço, né? Das frases alteradas. Mas, enfim, teria uma ideia aqui de idoso, aí a tomografia de crânio com as angios, né, arterial e venosa, é o mesmo relatório do crânio, e aí a anjo arterial, a anjo venosa e a impressão, enfim, são só ideias minhas, né, Excelente ideia, Fabiana. Aí tem seios da face, mastoides, face, pescoço, tomo, né, órbitas, célula túrcica. Se a gente conseguir nesse primeiro passo, pelo menos os laudos normais, isso já é um grande avanço. Eu acho que é muito estranho um médico abrir 2 tomografias de crânio normais e as duas estarem com laudos completamente diferentes.
né? Ele deve olhar, tipo assim, é lógico, ele sabe que são dois cardiologistas diferentes, mas se fosse uma coisa padronizada, acho que ia facilitar a vida para todo mundo. Nossa, que está laudando, que já entra lá com o laudo, o médico que solicitou, então fica uma coisa mais homogênea, né, do grupo, e aí ressonância de crânio, aí ressonância de crânio idoso também, inclusive até essa semana a gente colocou lá no Einstein umas frases padrões de FASECA 0, 1, 2 e 3, que aí eu posso colocar aqui. Aí as anjo-ressonância arterial e venosa, ressonância de órbitas, ressonância de orelhas internas, e é isso. São as que eu peguei. Mas assim, também não precisa, não é para ser o meu laudário, entendeu? É só porque o doutor Pablo pediu mesmo. A gente pode ver, se alguém tiver um laudário já pronto também e quiser mandar no grupo, né? Enfim, mas eu acho que pelo menos esses laudos normais tinham que ser iguais. Ô, Fabi, no ano passado eu mandei esses laudários para a Nina também, que eu tinha pegado da BP, que estavam bem atualizadinhos. Então, de repente a gente faz um mix aí, vê o que fica bom para todo mundo. Não, perfeito. Eu acho até melhor mesmo. Já não, concordo com você. Quanto mais a gente homogeneizar isso aí, e principalmente o padrãozão, assim, o layout é muito diferente de um para o outro, é muito estranho, né? Oi? Não entendi, cortou. O layout é diferente de uma pessoa para outra, fica muito estranho, né? Uns concluem, outros não. Exato, nossa. Às vezes, a gente, né, que está ali auditando, que já conhece o linguajar, às vezes você fica lendo, procurando onde tem coisa alterada, onde tem coisa normal, você imagina um médico. Ele deve olhar assim, deve ficar sem entender nada. Então, eu acho que se a gente conseguisse homogeneizar isso, mas, doutor Pablo, você acha que vai dar? Consegue colocar no sistema? Falar com a Nina para ela fazer essa operação aí, né? Beleza, fechado. Falar com ela. Então, aí o Léo pode mandar o laudário, que já está todo atualizado, e aí a gente coloca. Outra coisa que eu perguntei para a Nina essa semana também, foi só para, enfim, falar para vocês, aproveitar, foi a questão das listas, né, serem subespecializadas. Porque eu falei com ela, Nina, sério, não tem condições de ser uma lista geral. A gente perde muito tempo passando exame, gente. É tipo surreal. Aí ela disse que que provavelmente em breve vão mudar para uma organização naquela lista de exames TOT, né? Eu não entendo muito essas coisas, e que ia resolver. Então, assim, aparentemente está em vias de resolução aí para as listas serem subespecializadas. Eu estou rezando, porque, olha, pelo amor de Deus, gente. Deus, ficar pedindo por o começo do período vai até bem, mas depois, né? Não, eu juro, Léo, isso diminui tanto minha produtividade, porque isso me irrita. Chega uma hora que eu falo, ai, gente, não aguento mais. Você fica lá, tá procurando. Isso é bom porque, assim, aumenta a nossa produtividade, mas principalmente diminui o atraso dos prazos, né? Então, vai diminuir essa demanda, né? Exatamente, eu falei, amiga, na hora que você melhora a produtividade de todo mundo, você vai diminuir o atraso, você vai facilitar aquelas listas que eles mandam no grupo para serem liberadas. E assim, não é possível que seja tão complicado, porque todos os lugares que todo mundo trabalha, mesmo clínicas pequenas e tudo, é por lista, é subespecializado, né? Mas ela falou que acha que vai resolver agora em breve, então vamos torcer aí. Vamos torcer, se Deus quiser. Isso aí é um pedido antigo nosso. De ela todos falou, nós, né? Então, pronto, pessoal. Então, pronto. Então, eu vou falar para a Nina que a gente vai mandar esses laudários para ela, né? Todo mundo concorda aí no grupo? Com a ideia da Fabiana? Não, ótimo. Concordo super. Se não der para a gente colocar automático no sistema, pessoal, acho que pelo menos a gente, entrando em acordo todo mundo, a gente fecha esses laudos e cria uma pasta do nosso time, e aí a gente usa eles, né? Mesmo que não der para pôr automático lá. Se for demorar para colocar automático, acho que o primeiro passo é fazer isso. Se você já tiver organizado, Léo, manda então para a gente no grupo. Vocês querem que eu ponha no grupo nosso mesmo? Eu ponho uma pasta zipada lá, se eu conseguir. Tá bom. Pode ser, Léo. Fechado. Show. Pessoal, alguém quer mostrar algum caso? Fazer algum comentário? O movimento está voltando, né? E a quarta-feira é o dia mais crítico, assim, que
e tem uma lista enorme de exames. Mas se alguém quiser pegar mais algum horário, assim, que preferência terça tarde e quarta tarde, que sempre são os dias mais críticos, você só sinaliza no privado que a gente organiza. Tá bom? Se alguém quiser mais dar alguma sugestão do dia a dia do serviço, essa da Fabiana foi muito boa, fiquem à vontade. O serviço é para a gente construir de várias mãos, né? Todo mundo se cooperando e ajudando, como a gente sempre fez e sempre está fazendo. Só agradecer a cooperação de todo mundo. Tá bom, pessoal? É muito prazeroso trabalhar com vocês. Aprendo muito todos os dias. E se, né, alguém tiver mais nenhum comentário, queria agradecer aí a colaboração da Carolina hoje na reunião e da Fabiana e do Léo com seus comentários. Está gravado, tá, pessoal? Vou terminar, depois eu coloco no grupo lá para quem não pôde assistir. Tá bom, pessoal? Obrigada, topado. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Ótimo. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado, noite. boa noite.